coisa que todo fã de Jogos Vorazes já sabe, ou deveria saber, é que ninguém sai ileso dos jogos. E isso vale tanto para os personagens quanto para os leitores. Hello, Honey Baby! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em That One Luisa. Meu nome é Luella McCoy, eu sou do Distrito 12 e hoje estamos aqui para fazer a resenha daquele aguardadíssimo, o mais esperado de todos e a mais recente adição, a mais recente expansão no universo de Jogos Vorazes, que é o livro Amanhecer na Colheita. A espera finalmente acabou, foram meses aí de especulações, de ansiedade e ele finalmente está aqui. Eu terminei ele em menos de 24 horas e já tô aqui gravando uma resenha pra vocês. Mas antes da gente mergulhar nesse livro e eu falar pra vocês o que eu achei de revisitar Panem pelos olhos do Haymitch, eu queria dar as boas-vindas a quem tá chegando no meu canal agora. Eu sou a Luísa e aqui no canal eu publico vídeos semanais sobre beleza e entretenimento e uma vez por mês tem vídeo em inglês também. Se você não quiser perder nenhum desses conteúdos, fica o convite para se inscrever e também ativar o sininho das notificações. E é claro, se esse vídeo já tá te agradando, deixa o like aqui embaixo e manda a hype também para jogar o vídeo lá para cima e chegar a mais fãs de Jogos Vorazes. Nós iniciamos Amanhecer na Colheita com o aniversário de 16 anos de Haymitch Abernathy. Ele é um rapaz de 16 anos que mora no Distrito 12 e tudo o que ele quer é ter uma vida pacata, uma vida tranquila com a sua família, né, sua mãe e seu irmãozinho e também com a sua garota, né, a sua namorada Lenore Doe. Mas o grande obstáculo da vida do Haymitch nesse momento é a capital, como a gente já sabe muito bem. Enquanto ele tá ali comemorando seu aniversário de 16 anos, o país todo tá se preparando para a 50ª edição dos Jogos Vorazes, que marca o segundo massacre quaternário, que é uma edição especial com vários plot twists, e dessa vez cada distrito deverá mandar o dobro de participantes. 2 meninos e 2 meninas. A gente que já leu e já assistiu os filmes sabe como é que o negócio funciona. Quando você faz de 12 anos, eles botam seu nome lá uma vez, no ano seguinte botam mais uma vez e vai assim até você completar 18 ou ser sorteado. Só que quando a pessoa vem de uma família muito pobre, você pode colocar o seu nome mais vezes em troca de comida e isso faz com que aos 16 anos de idade que ele tá completando naquele dia, o Haymitch já tenha colocado o nome dele 20 vezes no sorteio. E agora ele tem o dobro de chance de ir, porque vão ser 2 garotos e 2 garotas. Então a capital acaba por dar esse presente de aniversário de grego pro Haymitch. Ele acaba sendo escolhido para integrar ali o line-up do Distrito 12 para esses Jogos Vorazes. E a gente vê toda essa história se desenrolando. E ele, que já estava dando a sua morte como certa, uma coisa inevitável, ganhando ali no meio do caminho motivos para lutar, não só pela vida dele, mas pelo país como um todo. A frase da contracapa resume muito bem essa história, que é: quando você está fadado a perder tudo o que ama, pelo que ainda vale a pena lutar? Falando sobre as minhas impressões, eu tenho que voltar, na verdade, lá para 2012, que foi quando eu li a trilogia original pela primeira vez. Quando a gente passa por Em Chamas, a gente tem um vislumbre do que foram esses jogos, que foram os jogos que o Haymitch venceu. Não é spoiler falar isso, tá, gente? Todo mundo que já assistiu, todo mundo que viu o filme, que leu o livro, já sabe que ele é um vencedor. Então ele vive, óbvio. E eu, a torcida do Flamengo e o fandom inteiro de Jogos Vorazes tínhamos sim a vontade de saber um pouco mais sobre os jogos do Haymitch. Então, quando a Suzane anunciou que esse livro existiria e depois a Lionsgate anunciou que esse filme vai existir, eu fiquei muito empolgada. Eu acho que se eu dissesse pra Luísa, de 15 anos, que ela leria a história do Haymitch quando ela fosse mais velha, ela não ia acreditar ou ia achar que seria em forma de fanfic. Mas antes de falar do livro em si, eu também preciso falar sobre a autora. Porque a Suzanne Collins, pra mim, ela fez o que poucos autores de sagas consagradas conseguem, que é expandir o universo com propósito. Uma coisa que eu sinto é que tanto a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes quanto a Amanhecer na Colheita,
eles não estão ali só para arrancar dinheiro de fã apaixonado ou para tirar mais leite de uma vaca extremamente lucrativa. Eles têm uma mensagem para passar. Na trilogia original, a gente viu um pouco mais sobre a sociedade do controle, sociedade do espetáculo, horrores da guerra. Em Cantiga, a gente viu ali mais a coisa sobre as relações de poder. E agora, em Amanhecer na Colheita, a gente tá vendo uma grande aula sobre como a propaganda é uma arma de controle também. E assim como ela fez em A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, a gente começa o livro não com a história já, mas sim com algumas citações que já dão o gostinho do que a gente vai ver por aí. Contamos aqui com algumas falas de George Orwell, David Hume, William Blake, falando realmente sobre essa questão da manipulação, da propaganda em si. Só de ler essas citações, a gente já entende que nesse livro a gente vai falar o quê? Sobre a importância das aparências, dos andados, dos posicionamentos e como tudo isso pode ser usado para pintar um pôster que sirva aos seus interesses. Conhecer o Haymitch antes dos jogos dele, né, que é a primeira parte ali do livro, faz a gente entender muito de como ele é na trilogia original, que se passa 24 anos depois desse livro. É muito interessante ver ele fora do olhar da Katniss, né? Que é quem narra a trilogia original e, de certa forma, também meio que guia ali a direção que foi feita para o Woody Harrelson interpretar esse personagem nos filmes que saíram entre 2012 e 2015. Eu definiria o Haymitch, antes da participação dele nos Jogos Vorazes, como um garoto tranquilo. Ele vem, assim como a Katniss, de um background difícil, só que a vida dele é um pouquinho mais tranquila, porque, ao contrário da Katniss, ele não tá fechado pro mundo. Ele tem amigos, ele tem uma namorada, ele tem uma grande insatisfação com a situação, tanto dele mesmo, como de todo o Distrito 12. Eu não posso estender muito isso para Panem, porque a gente sabe como é que é a situação ali dos distritos. Não tem muita comunicação entre eles. O que, inclusive, é um contraponto bem legal com a Lenore Dove, que é a namorada dele, que é uma menina um pouco mais combativa. Ela corre atrás, ela luta, ela vai atrás da coisa certa. Eu não acho que ela seja como o Gale, mas ela é mais combativa que o Haymitch. E ele, apesar de entender e de concordar, ele teme muito pela segurança dela. Se você, que já leu a trilogia original, me permite te dar uma dica antes de você pegar Amanhecer na Colheita, esquece. Esquece tudo que você acha que sabe sobre os jogos do Haymitch, baseado no que você leu ou assistiu no Em Chamas. Eu diria até mais leu, porque no filme não tem tanta informação assim. Tenha duas coisas em mente quando você pegar Amanhecer na Colheita e já falar, eu acho que eu já sei tudo o que acontece. Primeiro, o tema do livro é o poder da propaganda. Segundo, quando a gente ficou sabendo essas informações lá no Em Chamas, quando a Katniss estava assistindo aquelas fitas, as fitas eram da capital. Então, caia nessa sabendo que nem tudo é o que parece ser. E, inclusive, outra dica é não só esquecer tudo que você acha que aprendeu sobre os jogos do Haymitch em Em Chamas, como também esquecer todas as teorias que você tinha sobre o massacre quaternário de Em Chamas. Porque eu tenho até uma teoria que eu comecei a desenvolver depois que eu li Amanhecer na Colheita, só que eu vou esperar o livro envelhecer um pouquinho, dar tempo das pessoas lerem, antes de dividir isso com o mundo, porque eu não quero dar tanto spoiler. Basicamente, quando você pegar esse livro aqui e abrir para começar a ler, lembra que as aparências enganam, nem tudo é o que parece ser. Lembra daquela imagem que é um homem correndo atrás do outro e parece que um tá levantando uma faca quando na verdade é o outro que está, entendeu? Um ponto muito interessante pra mim é ver o relacionamento do Haymitch com os outros tributos. Se na época da Lucy Gray, lá nos 10º Jogos Vorazes, a gente viu que os tributos eles eram meio largados à própria sorte, eles eram mais soltos, assim. Enquanto na época da Katniss eles já eram mais presos, não tinha muito contato ali entre as pessoas, a gente vê que aqui no Massacre do Haymitch as coisas estão no meio termo. Não só a equipe é maior, né, porque são 4 tributos em vez de 2,
mas também os outros tributos acabam fazendo ali amizades, fazendo alianças, e isso é muito importante pra gente ver aí o desenvolver desse livro. A gente tem a Luella McCoy, que é vizinha do Haymitch, eles têm uma relação muito próxima, quase como de irmãos mesmo. A gente vê durante a colheita que o coraçãozinho dele se aperta quando vê ela sendo sorteada, e mais ainda depois quando ele percebe que vai junto com ela para os jogos. E nesse momento, né, ele não sabe que ele será o vencedor, então ele fica muito chateado, mas ao mesmo tempo tranquilo, digamos assim, que ele vai morrer com alguém familiar e ela também vai ter uma pessoa próxima perto. Sem dar muitos detalhes sobre o destino dela, embora vocês já saibam qual é, basicamente, eu diria que a Luella é a nossa Rue. Além da Luella e do Haymitch, a gente também tem o Wyatt Kello, que é basicamente o herdeiro da Blaze do Distrito 12. Ele e a sua família trabalham com as apostas ali, né? Um negócio ilegal que rola ali no Distrito 12 quando tem os Jogos Vorazes e outras situações. E muita gente tem preconceito com ele por conta disso, porque a família dele é praticamente um urubu, fica fazendo dinheiro à custa da desgraça dos outros. Não muito diferente de muitas influências que a gente tem atualmente. Mas como eu disse, as aparências enganam, nem tudo é o que parece ser, e o Wyatt é um personagem bem legal de se acompanhar. E a gente fecha a equipe do Distrito 12 com um nome que a gente já conhece da época de Enchamas, que é Maisie Lee Donner. E mais uma vez eu fui surpreendida, porque ela não é nada como eu a imaginava. Eu sinceramente acho que se a Maisie Lee fosse real e vivesse nos dias atuais, ela ia assistir muito RuPaul's Drag Race, ela ia andar no meio das drags, ela ia assistir Pose também, porque a menina tem a língua mais afiada que bisturi de diamante. Mas além de Maisie Lee, Wyatt e Lulu, a gente também tem o Empert. Ele é um dos tributos do Distrito 3 e acaba fazendo uma amizade com o Haymitch ali nos momentos que precedem a entrada deles na arena e também ali durante os jogos na primeira parte. Só que essa relação que eu falo do Haymitch com os tributos não fica só nos tributos dessa edição não, tá? Além do Snow e de alguns membros do bando da Lucy Gray, que já eram esperados de aparecer por aqui, a gente também vê alguns nomes bem familiares da trilogia original dando as caras. Inclusive, a gente finalmente descobre os nomes dos pais da Katniss e um pouco mais sobre a origem do broche de tordo, que a gente já sabia que originalmente pertencia a Maisie. Eu acho que eu não preciso falar muita coisa para dar o meu selo de aprovação e recomendar esse livro para vocês. A história é muito envolvente, o Haymitch é um narrador, um personagem muito cativante, muito mais que a Katniss, e a Katniss é muito mais cativante que o Snow, então pode ver que o Haymitch é um poço ali de carisma. E sim, gente, tem fanservice aqui. Só que eu considero que é um fanservice feito de uma forma tão delicada, tão apropriada, que ao mesmo tempo que responde perguntas que os outros livros possam ter deixado em aberto, também dá espaço pra gente criar teorias do que pode ter acontecido ali nos pormenores, fora da vista do Haymitch, porque, né, o narrador é em primeira pessoa, então a gente tá vendo essa história pelo ponto de vista do Haymitch. E pra quem gostou daquele aspecto de Cantiga dos Pássaros e das Serpentes com bastante música e poemas ao longo do livro, esse daqui não vai decepcionar vocês. A gente vê várias referências, né, tanto aos livros originais quanto à Cantiga, e também tem bastante citação de Edgar Allan Poe por aqui. Vamos finalizar a resenha com a ficha técnica dessa obra de arte. Amanhecer na Colheita, ou como seu título original, Sunrise on the Reaping, é o novo livro de Suzanne Collins, lançado mundialmente no dia 18 de março de 2025. Lá nos Estados Unidos, ele foi publicado pela Scholastic Press e conta com 400 páginas, enquanto aqui no Brasil ele tem 444 e chegou às nossas mãos através da editora Rocco. E assim como a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, a tradução ficou por conta da Regiane Winiarski, que fez um trabalho assim
excepcional. Nas livrarias você encontra ele ali na faixa dos R$80, que é um preço um pouco salgado. E infelizmente eu não tenho nenhum cupom de desconto, nenhum link de afiliado, mas o que eu posso fazer para espalhar a palavra desse livro é avisar para vocês que na Amazon tá saindo mais barato, então comprem por lá. Essa é a dica que eu posso dar pra vocês. Eu não ganho nada com isso, mas vocês gastam menos. E essa foi a resenha de Amanhecer na Colheita. Esse livro que me deixou mais algumas noites sem dormir, só que ao contrário da cantiga, não foi por impressionar com o gore, e sim por querer ler mais. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui embaixo. E se você já leu Amanhecer na Colheita, comenta também, porque eu tô doida pra falar sobre ele com alguém. E como o livro lançou tem pouco tempo, quando eu tô gravando isso aqui não tem nenhuma semana que esse livro saiu, a maioria dos meus amigos ainda não leu. E eu quero comentar, quero falar com alguém. Então deixa um comentário aqui embaixo e vamos debater Amanhecer na Colheita. Lembrando que eu publico vídeos toda semana falando sobre beleza e entretenimento. E se você não quiser perder nenhum desses conteúdos, fica o convite para se inscrever aqui no meu canal e também ativar o sininho das notificações. E se não for pedir demais, dá uma olhada na descrição também, assim vocês me encontram em outras redes sociais e a gente consegue falar sobre Amanhecer na Colheita e outros assuntos também. É isso, meus amores, eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Até lá, Happy Hunger Games, may the odds be ever in your favor. É isso, beijinhos, tchau!